Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. E hoje, muito especial, que nós estamos com o Soldado Ramos, que fez o resgate que viralizou, e com o Nicolas. Ele conseguiu vir, ele que estava surfando. Então a gente vai bater um papo rapidinho. Roda a vinheta aí. Bom, antes de mais nada, caso você curta esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, que é muito importante. A gente sabe que vai vir muitas perguntas, então vocês escrevam aí embaixo e a equipe vai responder para vocês. Bom, acho que o mais interessante de tudo, todo mundo já viu o vídeo, o editor vai colocar na tela os momentos, então os dois têm o tempo, têm os seus compromissos. A gente vai levar uns 10 minutinhos aqui para trocar uma ideia. E queria saber como que foi a sua... A gente viu que você lá no meio era um ponto um pouco preocupante, o Morro do Maluf, porque ali são ondas grandes e tava um mar forte, né? Como que foi esse negócio, a sua chegada? Porque esse posto, pessoal, é o posto das Astúrias e leva mais ou menos, normalmente, de 5 a 8 minutos devagar. Ele tava fazendo um resgate, então como que foi isso? Eu estava no posto, foi o tempo de equipar, colocar o jet ski na água, deslocar para lá. Chegamos no local, né, local crítico. Não consegui avistar o Nicolas. Primeiro eu vi um sargento em cima do morro apontando para mim o lugar que ele estava, bem próximo à costeira. Foi quando eu avistei, eu vi que tinha uma onda grande atrás, 1,5 m cavada. Foi o tempo de contornar a onda, porque não ia dar tempo de acessar a vítima lá e fazer a manobra de resgate. Esperei a onda passar, fui nas costas dela, acessei a vítima, acalmei ele, fui lá no sled, conversei com ele. Foi o tempo de transpor a onda e então, quer dizer, seguro. Naquela loucura toda, você teve o tempo ainda de falar com ele, porque vocês estavam meio no limite, né? Isso, tem que acalmar a vítima, falar o que ele vai ter que fazer, né? O quanto próximo vocês estavam ali? Uns 10 metros ou menos das pedras ali, né? Menos. Tá. E isso é uma situação apavorante. Você quer falar um pouco? Porque, ó, pessoal, como vocês viram o vídeo, tem mais ou menos uns 5 minutos e ele acabou caindo lá pela correnteza, certo? Pela correnteza. E ele teve que remar para se salvar. No vídeo tem um monte de gente gritando. Você escutava o pessoal lá em cima falando com você? O pessoal lá em cima falava com ele, acho que até criou um ânimo, né? E ele remou 5 minutos sem parar, com onda ali de 1,5 m, 2 metros. E ainda furava a onda, já é surfista, né? A mãe falou que ele tinha acabado de ganhar a prancha. Quer falar um pouco como que foi, não? Foi um pouco apavorante, por causa que teve uma parte ali que eu comecei a engolir água, que o leste, a cordinha que prende na prancha, acabou se enroscando ali nas pedras, até fiquei um pouco submerso. Até eu me acalmei, mergulhei, tirei o leste e comecei ali, ficar remando, furando onda, até o Soldado Ramos aqui me socorrer de lá. E esses 5 minutos, você já estava acostumado, você estava cansado ou você acha que a adrenalina te fez remar tanto? Então, na verdade, não foi só 5 minutos, foi uns 15 minutos ali remando, então, furando. Foi o que gravaram. É, começaram a gravar e eu já estava um pouco cansado, por causa que eu já estava surfando ali. Daí acabou vindo uma onda muito forte, eu não consegui furar. Daí, com a ajuda já da correnteza, a onda foi e me levou naquele canto. Daí foi acabando, eu caí naquela situação. E aí, quando ele apareceu, a sensação foi de não me ferrei. Vamos dar um foco mais aqui que acho que vai dar tempo pra ele me salvar. Daí, no final deu tudo certo. E conta pra gente, vocês têm um treinamento já, né? Inclusive, vocês conhecem, a gente faz o Advanced Training e muita gente até se impressionou um pouco. Você viu naquele momento que você estava, pelo vídeo, né? Você avistou ele, aí você viu que uma onda poderia te pegar, você voltou. Contornei a onda. Como que foi aquele momento? Porque olhando, assim, o que imagina é que como a onda é grande, você não consegue avistar ele. E você voltou, passou por uma, na hora que ela estourou, você já veio atrás. Você já tinha visto ele naquele momento ou não? Eu vi ele uma onda antes daquela. Então você já sabia. Eu vi o lugar, eu vi que o senhor estava apontando. Quando eu cheguei, que eu ia pegar ele, que eu vi em cima da pedra, eu olhei para trás.
Foi quando eu vi que tava uma onda chegando, não ia ter tempo hábil de chegar, conversar com ele. Então eu esperei só a onda quebrar, fui atrás dela para chegar em cima dele. Para ter tempo da próxima onda eu poder conversar com ele, acalmar ele, pra É poder que você sair. vê que são, no vídeo, 10, 15 segundos, que parece uma eternidade. Né? E aí, quando você avistou ele, você puxou a ré, falando um pouco de técnica que o pessoal conhece, Sim. você puxou a ré, jogou o slash pra ele subiu rapidamente, você foi embora. Acessei ele de frente para ele, engatei a ré, joguei o sled em cima dele, falei para ele segurar, ele segurou firme, né? Meu medo dele soltar e ter que fazer outra manobra para pegar na próxima onda. Ele segurou firme. Foi... E aí o botão esporte ligado. Motor esporte ligado. Uma coisa, pessoal, para quem é leigo e não assistiu tanto nossos episódios, quando você está no meio daquela espuma, o jet não traciona. Aquela espuma é o ar, entra ar dentro da turbina e o jet não tem tração alguma, né? Cavita, né? E você sentiu isso também? Sim. Você acelerava e o jet não... Tem que esperar um não pouco, acelera, ela dá uma cavitada, você solta um pouco e acelera de novo, aí ela vai. Aí ele saiu. Ela E sai. deu tempo certinho pra você não pegar outra onda lá. Né? Eu consegui pegar uma corrente que tem ali atrás do maluco que a gente já conhece um pouco, consegui sair um pouco mais tranquilo, né? Pra não pegar a próxima onda. Pessoal, isso também é um recado para vocês, que vocês podem contar com eles. Eles têm preparação. Aqui no Guarujá, por exemplo, eles receberam 14 MAs, como eles chamam, que são as motos aquáticas, e são muito mais modernas, muito mais rápidas. Não interessa a marca, é que eles utilizavam um 2011, 2012, que é da série do 6 até o 2014. Então eles estão com um casco bem maior. Para você que tem curiosidade, eles estão com um GTX 170, que é um casco mais largo, mais estável, e acho que com certeza ajudou bastante em vista do outro equipamento que vocês tinham, né? Porque era ré manual, esse fato de você puxar o freio foi muito mais rápido a busca. Né? É mais prático, né? Tá na mão aqui no toque, né? É mais fácil. Podem contar com eles, o equipamento deles são ótimos, chegam rápido, são estáveis e acho que é isso. Quer deixar algum recado pro pessoal que às vezes... Você já era surfista ou não? Já. Você já conhecia? Já. Você quer deixar algum recado, alguma dica para alguém que Procurar entra? um guarda-vida, né? Procurar o guarda-vida, orientar onde é o local de risco, direção das ondas do mar, para ter um surf mais seguro, né? Aproveitar a praia um pouco melhor. É isso aí. Bom, pessoal, eu quero deixar aqui para você o pessoal da turma do Advanced Training, que é formado, a gente tem um grupo de WhatsApp e todos se comoveram por ser treinados, conhecem um pouco mais, sabem um pouco das técnicas que a gente teve um bate-papo aqui antes, você falou, e realmente ele teve técnica, ele teve habilidade, aliás, ele é um bombeiro treinado para isso e eles quiseram te presentear. Eu vou até pegar ali, peraí. Um dos presentes é o boné de quem faz o Advanced Training. Obrigado. E essa camisa também, que eles querem deixar para você, a Jet Lounge. Quer te dar um agradecimento por tua bravura, né? Você foi bravo ali no que você fez. Você foi... Tem um pouquinho de coragem além de técnica, não tem? Né? Tem que ter. Então, assim, ele também arriscou a vida dele. Aliás, é a função deles, pessoal, mas assim... A gente sabe que lá não é fácil, né? 3 metros de onda, o Morro do Maluf, qualquer coisa que erra, vai jet, ele, todos. Então, assim, acaba sendo 2 a serem resgatados, no caso. Então, por sua bravura, o pessoal deixou isso. Essa camiseta que eu usei para fazer, mas ela é sua. E tem uma novidade também que apareceu de última hora. Queria agradecer ao André e ao Donato. Eles mandaram, vai vir para sua casa... Daqui 2 dias, depois dessa gravação, um relógio que é um smartwatch para você estar mais equipado, ter mais notícias. Então vai chegar na sua casa. Editor, coloca aí o relógio que ele vai receber. E, obrigado pelo que você fez, obrigado pela bravura. Nós estamos falando de surf, mas também de jet. Tem muita gente de jet que tem medo de ir para o mar, porque justamente acha que pode cair e morrer afogado. Não, tem gente treinada para isso, tem o Ramos também aqui preparado para salvar quem precisar. E é isso, pessoal, obrigado e, graças a Deus você tá bem, hein? Tá tudo bem? Obrigado. Obrigado e, continua com essa bravura aí, meus parabéns e quem sabe a gente se encontra numa próxima para falar mais, para dar instrução pro pessoal, afinal é isso que... Pessoal, toma cuidado.
É o que eu digo para vocês, o mar ele se comunica. Quando tem 2, 3 metros de onda, a comunicação tá ali. Quer entrar, entrem. Não que ele estava errado, às vezes ele pegou uma correnteza que o levou até ali, mas teve o ramos. Então assim, cuidado, muito cuidado com o mar, não é brincadeira, mas você tem que ir, tem que se divertir, afinal eles estão aqui também para nos proteger. Então pessoal, é isso. Nicolas, a gente sabe que a prancha se perdeu. Perdi, infelizmente. Era uma prancha que a mãe, um tanto trabalhou alguns meses para conquistar, né, mãe? Sim. E ele acabou perdendo a prancha. Então vamos fazer uma vaquinha, né? Era uma prancha cara? Era Quanto que ela custava? Fala pro pessoal. R$ 1.600. R$ 1.600. E acabou perdendo a prancha. Verdade. Você é um surfista frequente? Vai muito pra água? Sim, todo dia. Então tá aí, pessoal. Ó, o Nicolas acabou perdendo a prancha dele. É o esporte. A mãe aí teve que trabalhar um tempo pra conseguir. Vem pra cá, mãe. Vem se apresentar. Pode vir, só dá um oi pro pessoal aí, ó. Pode dar um oi. Oi, eu sou a mãe do Nicolas. Essa prancha eu dei de presente de aniversário para ele, infelizmente ele perdeu. E por favor, de coração de mãe, se alguém puder ajudar, eu agradeço de coração. Quanto tempo você comprou a prancha? A prancha fez 1 ano que ele faz aniversário, agora dia 11 de agosto. Então eu dei o ano passado. Quantos anos tem o Nicolas? O Nicolas vai fazer 18, 18? agora dia 11. Então vamos, pessoal, comentem aí embaixo. Provavelmente a gente abre do site Vaquinha para fazer uma vaquinha. Tá aí o desafio não, né? Vamos ajudar ele. Quem sabe a gente volta aqui de novo para falar com os dois para ele ganhar essa prancha e fazer a filmagem ele indo pro mar, voltando a fazer o seu treino, tá bom? Tá bom. E muito obrigado. E agradeço principalmente a Deus em segundo lugar. Esse Tá aqui o meu anjo do mar de aqui. guarda, que salvou e devolveu a vida mais uma vez do meu filho. Primeiramente, não tanto pela prancha, mas agradeço mais ele, entendeu? Que E com bravura, hein? O bem mais precioso Precioso. na minha vida. Agradeço, ficou na mão dele ontem. E o que ele fez? Salvou. Só Deus um dia irá de pagar você. E com muita bravura, hein? Vale ressaltar isso aí. As palmas, né? Sei, mano.